Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h41, voltamos com o primeiro jornal. Segunda-feira é dia do quadro Mexa-se com Saúde, com o médico do esporte, cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gibim. E hoje a gente vai falar a respeito de um assunto muito importante, que são as lesões no esporte. Dr. Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia a todos os nossos ouvintes, obrigado aí pela presença de vocês. Espero acrescentar aí com informações relevantes novamente. O número de lesões para atletas e não atletas tem aumentado? As pessoas têm se cuidado mais ou elas têm a informação de que, dependendo do que eu faça e não me prepare, eu posso me lesionar? Eu acho que em termos de aumento, difícil de falar, viu, Márcio? Eu acho que, assim, embora a gente tenha notado visualmente, né, um aumento da procura pelo exercício físico, a compreensão de que o exercício físico possa gerar benefícios globais para a saúde, tenha sido incorporado na rotina da população, nós ainda temos uma população bastante carencial de acesso, enfim, de procura realmente ao exercício físico, particularmente em ambiente indoor, né? Ainda no Brasil é muito prevalente a taxa de pessoas praticantes de exercício físico com cunho mais regular em ar livre, né? Ciclismo, caminhada, corrida, enfim. Então, mas com essa percepção visual de aumento da procura, não necessariamente com treino supervisionado, que é algo que eu sempre bato na tecla, sim, tende-se a ter aumento de lesões e realmente as pessoas não consideram essa possibilidade ou essa vulnerabilidade de risco, né? O que a gente tem que compreender é que sim, todo e qualquer exercício físico é benéfico para a saúde, mas com o aumento da intensidade do exercício físico, né, com o aumento da carga do exercício físico, eu estou exposto ao aumento da incidência maior de lesões relacionadas ao esporte, relacionadas ao exercício, né? Isso tanto por situações que a gente vai considerar situações mais agudas, que são aquelas pouco previsíveis, né? Por exemplo, os acidentes que podem acontecer, tropeçar, enfim, né? Ou, sei lá, num esporte mais de contato, ter um contato mais exuberante, né? Que possa ter uma queda, ter um entorse e tal. Então são os acidentes, que são acidentes, então difícil de prevenir. E tem aquelas lesões que são mais frequentes relacionadas com a prática do exercício, principalmente com o aumento da intensidade, que são aquelas crônicas, né? Que são aqueles processos arrastados, aqueles processos que tem muito a ver com o processo de treinamento, né? Com erros técnicos, com algumas alterações próprias da pessoa e que vai dando aquela dorzinha que vai sendo subestimada, né? E às vezes por uma hiperexposição ao exercício tem uma causa frequente que é o overuse, né? Que é o excesso de trabalho naquela articulação, naquele membro, em uma superfície, por exemplo, no pé, né? Que possa levar a uma tendinite, a uma tenossinovite, se aparecer algo mais complicado. Pare para ver o que é. O exercício por si, ele é desconfortável, né? Mas algo que se localiza muito em um determinado território, ele tem que ser investigado, né? Não pode ser subestimado, né? O que a gente considera, assim, são nas lesões esportivas de uma maneira geral, alguns fatores chamados fatores intrínsecos, que a gente pode chamar de carga interna, e alguns outros fatores que são fatores extrínsecos, que seriam as cargas externas, né? Os fatores extrínsecos são aqueles que não dependem da gente. Por exemplo, modalidade, por exemplo, tempo de jogo, né? Por exemplo, quando você vai jogar basquete que fica com dor no joelho. Eu tava vendo aqui que o futebol é o que causa mais lesão. Depois a gente fala um pouquinho disso, mas depois eu chego nisso daí. Por exemplo, vai vindo no futebol. No futebol brasileiro, particularmente, a agenda é um fator extrínseco importante para a carga, né? Quer dizer, não tem um calendário competitivo decente, né? Tava até o Renato Gaúcho deu uma declaração esse final de semana falando como que eu consigo manter minha equipe com jogo a cada 3 dias, e é surreal, né? Verdade. E fora que tem o contrato com o patrocinador e com as confederações de ter uma equipe base, não poder fazer igual tinha o expressinho do São Paulo na década de 90, enfim, né? Então esses fatores extrínsecos ou de carga externa tem muito a ver com essas coisas que a gente não pode mexer, né? É o que o cara é submetido. Num caso de um esportista amador, por exemplo, característica da superfície que ele corre, o calçado, né? A palmilha, né?
Os fatores intrínsecos são aqueles próprios da pessoa, que podem ser modificáveis, tem a ver com o processo de modificação com o treinamento. Então, treino adequado, supervisionado, com progressão gradual de intensidade, melhora do condicionamento físico, melhora das propriedades específicas daquela modalidade, né? Então, existem aqueles intrínsecos não modificáveis. Por exemplo, idade, uma lesão prévia. Toda lesão prévia, por exemplo, quem já teve lesão no joelho, toda vez que vai praticar o exercício físico, tem aumento de incidência de lesão no joelho. Claro. Então, um membro lesionado, ele predispõe a lesão. E algo que eu tento insistir bastante, sempre com os pacientes e tal, mas é muito difícil, né? Todo mundo procura o fisioterapeuta quando tem dor, mas ninguém faz um trabalho preventivo. Aumentou a intensidade do exercício físico, a fisioterapia é fundamental. Por quê? Para corrigir pequenas desproporções posturais, né? Alterações ali axiais, né? No eixo, digamos, no prumo dos membros, do tronco, né? Quer dizer, um trabalho preventivo de estabilização, de equilíbrio das musculaturas envolvidas com a prática esportiva vai prevenir a dor. E aí eu não vou ter que ficar suspenso do exercício para tratar a dor, tá? É muito mais coerente fazer esse trabalho preventivo. Difícil colocar na cabeça das pessoas a importância disso. É impressionante, valeu. Geralmente só se procura na dor. Saber, né, o que pode acontecer. Exato. Aí sim, né? Eu tenho uma orientação, né? Exato. Eu, quando fui escolher um personal, eu escolhi um que fosse aquele que fizesse mais correções posturais durante o treino. Perfeito. Então esse é o bom treinador, na minha opinião. As alterações posturais, na verdade, assim, o que eu considero um bom treinador, meu critério de seleção. Primeira coisa, a gente não tá falando de treino individualizado, quer dizer, a pessoa precisa te conhecer. Então, não tem como alguém te prescrever um treino sem ter te visto. Generalizar, né? Exato, você entende? Se é pra ser uma hoje tem muitos programas, óbvio, pela internet aí. Não, mas até pode ser pela internet, não tem problema. Se chegar em alguém. Não, mas não precisa te conhecer pessoalmente. Não. Aqueles que em massa. Não, em massa não existe, né? Em massa é uma generalidade. Tem um preço mais barato pela simplificação, mas não é muito diferente, por exemplo, do que acontece com um treino genérico passado por um professor de sala. Ele não tem condição de individualizar. A partir do momento que você se disponha a ter esse investimento e a pessoa pensa em te dar uma contrapartida em treino individualizado, ela precisa conhecer os seus fatores. Então, ela precisa um mínimo de um questionário de saúde envolvendo. Tem alguma questão? Uma questão em saúde, dor, desmaio, tontura, problema de hipertensão, toma remédio, já fez cirurgia. Isso é um mínimo a pessoa te perguntar. E se tem alguma questão estrutural. Quer dizer, você já teve problema no joelho, quer dizer, tem alguma limitação para a prática do exercício físico? Essa é a primeira situação. E a outra situação, a partir do momento que eu estou me dispondo a prescrever um treino individualizado, seja ele por fim de performance ou por fim estético, eu preciso conhecer o corpo da pessoa. Então ela precisa olhar a pessoa. Pode ser por foto, não tem problema nenhum, mas precisa colocar a pessoa num fundo branco e olhar, de frente você é assim, de costas você é assim, de lado você é assim, para ver posição do pescoço, curvaturas da coluna, posição das cristas ilíacas aqui da pelve, da bacia, qual é a posição do joelho. Tem gente que tem aquele joelho que é um pouquinho mais para frente, tem gente que tem o joelho um pouquinho mais para trás, tem gente que tem o joelho reto. Como é a posição da pisada, tem pé plano, não tem pé plano? Aquelas coisas que a gente fazia na educação física escolar, que passava tinta plástica no pé, pisava e ia lá pro médico, parecia besteira, né? Mas pelo menos ver a condição de pisada, né? É uma situação importante para ver. Precisa de uma palmilha, um calçado, uma órtese, alguma coisa que previna uma sobrecarga desde a infância no joelho, na articulação do quadril, né? Então, esses são fatores modificáveis, né? Que eu consigo prevenir um aumento de incidência de lesão, caso isso seja corrigido. Agora, nada impede, né? Hoje a gente sabe que desvios posturais não impedem o processo de hipertrofia, né? Então a pessoa vai hipertrofiar. Qual que é o problema? O problema é que vai existir assimetria. E existindo assimetria, vai ter alguma sobrecarga. Existindo sobrecarga, vai ter lesão de sobrecarga, lesão de overuse. E do ponto de vista estético, se a gente for parar para pensar na hipertrofia maior ali, estética, que seria, por exemplo, no fisiculturismo, né? A estética, ela demanda simetria. A simetria não é bem-vinda. Então, por mais que hipertrofia, uma hipertrofia assimétrica não é estética.
né? Então não existe prescrição de um treino, seja por estética ou por performance, sem olhar o indivíduo, sem expor o indivíduo, sem tirar a camisa do indivíduo, entende? Ver as desproporções, rotação anterior do ombro, né? Muitas vezes rotação anterior do ombro é uma questão de exteriorização do estado psíquico da pessoa. Quer dizer, uma postura mais introvertida, um medo, uma necessidade de aprovação, de aceitação, que a gente pode corrigir com exercício físico. Quer dizer, é feio, é inestético a pessoa com o ombro rodado. E isso gera uma hipertensão dessa musculatura peitoral, né, e uma tração mantida dessa rotação anterior do ombro. E a pessoa fica com aquela postura assim meio caída, com o pescoço meio para baixo assim, né? Isso às vezes pode ser compensatório em quem vem de emagrecimento, quem tem a barriga grande, fica com, né? E às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu preciso tomar alguma coisa pro meu peito melhorar, porque o meu peito é pequenininho. E eventualmente uma prescrição de um exercício corretivo coloca a pessoa posturalmente equilibrada, né? Mas quando que o treinador vai conseguir corrigir essas desproporções, por exemplo, de hiperativação dessa musculatura anterior do ombro, da musculatura peitoral, ou uma insuficiência peitoral, por exemplo, né? Através de visualizar, de ter essa situação palpável do treino ser individualizado e fazer uma situação de mobilidade, de um trabalho maior, para que isso se amplie, a pessoa se sinta melhor, até do ponto de vista psicológico. A importância, o doutor Rodrigo já falou várias vezes aqui da importância de ter um professor de educação física na escola. Esse professor, ele é capaz de diagnosticar alguns erros daquela criança, daquele jovem pré-adolescente que poderão prejudicar a vida futura? Com certeza. Assim, hoje, obviamente, e mais do que justo, né, de alguns anos para cá, a educação física veio sendo incorporada como área de saúde, né? E assim deveria ter sido desde o começo. Sempre, né? É obrigatório hoje ter, não é, nas escolas? Sempre, já há muito tempo, né? Já há muito tempo. Eu acho que a lei de obrigatoriedade da educação física escolar vem lá da década de 20, década de 30, ela é bem antiga no Brasil. Então, o profissional sim é capaz de identificar, né? Eu acho qual é o grande problema? O link entre a escola e o sistema de saúde. Porque aí entra uma situação que não é um fluxo direto. É um fluxo que depende dos pais, da família, da diretoria, né? E da escola, e aí tem muito intermediário, tá? Então eu acho que poderia, na verdade, haver um link maior, escola, unidade básica de saúde. Um estreitamento, né? Um estreitamento nesse sentido de saúde do escolar, né? Em trabalho conjunto com o profissional de educação física, né? E com essa conscientização da prática segura do exercício físico, de fazer uma criança com maior desenvolvimento físico, esportivo, muscular, gerando um adulto menos sedentário, menos obeso, menos hipertenso, menos diabético, menos portador de síndrome metabólica, né? Hoje a gente vê que, por exemplo, aqui em Botucatu é o que eu sempre falo, nós estamos num oásis perto do que é o Brasil aqui, né? Mas ainda assim, por exemplo, mesmo o profissional de educação física identificando situações, ele vai reportar a sua coordenação direta ou a diretoria, né, da escola, e a diretoria da escola vai acionar a família. Deve procurar o sistema de saúde. E nem toda a família está disponível. Essa que é a verdade. Os pais trabalham, o horário é comercial, tem um questionamento do acesso. A gente não pode pensar que todo mundo tenha o cuidado com os filhos que a gente julga que é o interessante. Então, para a criança se beneficiar de uma maneira geral, eu acho que deveria ter esse link ou essa maior facilidade entre os profissionais de saúde na detecção de alguma alteração. Eu fico imaginando até a autoconfiança que essa criança vai ter no futuro. Com certeza. Se tiver uma possibilidade de lesão, uma deformidade que pode ser corrigida e não foi, né? Se Perfeito. for corrigida, ela vai ter uma confiança maior. E mais que lesões ortopédicas, que obviamente são as mais frequentes nos esportes. Mas o que a gente tem que considerar sempre na criança, a criança tem uma situação que a gente chama muito, que é a possibilidade dela se moldar, né? A gente chama de plasticidade neuronal, cerebral, né? Então ela desenvolve muito, é o que você falou, é uma criança assim, com segurança muscular, postural, né? Com uma execução de movimentos precisos, ela é uma criança que vai ser muito mais
com possibilidades de ser um adulto bem-sucedido, além de um adulto mais saudável. Não tenho dúvida. Doutor Rodrigo, para a semana que vem, sugestão aqui, sim ou não, né? De repente, um idoso acima dos 60 anos, ele pode começar, ele sempre foi sedentário, ele pode começar uma atividade física? De que forma pode ser esse início após os 60 anos? É um tema legal para a semana que vem? Ótimo, perfeito, é ótimo. Falar dos extremos, dessas situações especiais relacionadas ao exercício físico é sempre vantajoso, porque sempre uma dúvida persistente aí das pessoas. Poxa, mas não fiz nada até agora, devo começar? Me aposentei, como começar? Agora eu tô com uma vida tô mais ocioso ainda do que era, mas eu quero fazer alguma coisa. Né? Com certeza muito, muito relevante e possivelmente vai ajudar bastante gente aí a se motivar. Legal. Doutor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, uma boa semana. Que academia para jovem não é, né? De modo algum. Academia para mulher. Para todos. Todos. Não é. Tem que ter sistematizada. Uma prova simples, só pra gente não se alongar muito, né? Que culturalmente, fora do Brasil, né? Em países com nível econômico maior, com um desenvolvimento social maior, a busca pelo exercício físico, ela sempre existiu, né? É muito comum quem costuma fazer viagens aí para pontos turísticos do Brasil e que tem italiano, que tem inglês ou norte-americano mesmo, vai lá de cedinho na academia, o cara tá lá fazendo a sua atividade, é até esquisito o treino do cara, pode até ser não convencional, mas alguma coisa ele tá fazendo. Chinelo, né? E meia, mas tá. Exatamente, de chinelo, de meia, fazendo alguns exercícios alternativos, mas ele tá lá. E a prova disso, né, desse vínculo, aproveitando também, falando dessa criança mais estimulada, né, é que existe essa ideia de um trabalho multi-áreas, né, na criança norte-americana para caça de talentos esportivos, né, por ser uma via de introdução ao esporte universitário e conseguir os meios de estudo numa melhor universidade. Então, isso tem que ser disseminado aqui também para que se crie essa cultura do exercício físico ao longo da vida toda. Jimim, eu fico uns dias por semana em São Paulo e no prédio que eu tenho lá tem uma academia. Tem uma louca de uma coreana, cara. Às vezes eu tenho vontade de conversar com ela. Ela vai na esteira, de tamanco, e anda com as mãos no bolso. Eu fico olhando aqui, essa mulher vai se matar aqui. Exatamente. Aí é a questão. Falta de uma orientação, falta de um a questão de, sim, talvez ela queira fazer o exercício físico, mas está se expondo a um risco de lesão. De tamanco, é uma coreana. Eu fico olhando, essa mulher é muito louca. Ela vai com a mão no bolso, que tá frio, né? E andando de tamanco na esteira. A gente já falou a respeito disso, né? Que da importância da vestimenta adequada para a prática do exercício físico, né? Então não necessariamente precisa ser uma roupa específica de academia, mas uma roupa que permite ali uma boa troca entre o suor, uma boa mobilidade dos membros, que não tenha o risco de enroscar e prevenir os acidentes, né? Que seja confortável. Com a mão no bolso, ainda ela vai quebrar um pouco o nariz que ela tem ali. Tem vários riscos de trauma. Doutor Rodrigo, muito obrigado, até a semana que vem, viu? Obrigado pela audiência de todos, até a semana que vem. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.